Nosso planeta é cheio de curiosidades e uma delas vamos conhecer agora. É algo incrível, um rio que está abaixo de um outro grande rio, o Rio Amazonas. Existe um fluxo de água situado a cerca de 4.000 metros de profundidade abaixo do rio. Verificou-se que ambos os fluxos têm o mesmo sentido de oeste para leste, mas se comportam de forma diferente. Essa descoberta foi possível graças às análises feitas em 241 poços que uma empresa petrolífera perfurou na Amazônia entre os anos de 1970 e 80. Foi dado então o nome de Rio Hansa, em homenagem a um cientista indiano que coordenava cientistas brasileiros, de nome Valia Manatal Hansa. Esse cientista já estudava a região há mais de 40 anos. Esse fluxo subterrâneo foi descoberto em 2010 e tem um comprimento de 6.000 quilômetros de extensão. A Amazônia é muito rica e tem uma gigantesca biodiversidade. Uma característica do fluxo subterrâneo é que a distância entre suas margens atinge de 200 a 400 quilômetros de uma borda à outra de largura. E a velocidade de suas águas subterrâneas é pequena, já que seu fluxo precisa superar as rochas que estão a 4.000 metros de profundidade. Já as águas do rio Amazonas percorrem 2 metros por segundo, enquanto que as águas do Hansa avançam numa velocidade de até 100 metros por ano. Apenas 3% da água do mundo é água doce, sendo que a maior parte dessa água encontra-se no Brasil. O Brasil está à frente de países como Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. O rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e o fluxo subterrâneo no Acre. Há ainda controvérsias. O Hansa é um rio ou um aquífero? Os geólogos afirmam que mesmo que exista esse fluxo de água, ele não poderia ser chamado de rio, pois se move por dentro de uma camada permeável de rochas como calcário e arenito, que parece mais como uma esponja molhada do que um rio, afirmou um geólogo brasileiro. Disse ainda que tratar essa água como um rio não é certo, pois um rio subterrâneo seria um conceito popular e que, na verdade, o que foi descoberto foi um aquífero, que é uma formação geológica porosa ou fraturada, permeável, capaz de armazenar água e fornecer em grande quantidade. Nos aquíferos estão depositadas as maiores reservas de água doce disponíveis no planeta, mas, segundo Hansa, a definição do termo rio foi difícil, mas que não poderia chamar esse fluxo de aquífero, pois essas águas encontradas não ficam reservadas, mas sim correm por uma área muito extensa e concluiu-se que seria melhor chamar de rio. E assim os estudos continuam para tentarem resolver essa polêmica. De qualquer forma, esse é um grande potencial híbrido constante em nosso país.